Oi, gente linda! Chegamos hoje um pouquinho mais cedo. Tem dias que eu atraso tudo, tem dias que eu tenho que adiantar um pouquinho. Por isso que não tem uma hora exatamente marcada. Porque quem tá na pandemia, quem tá em casa, com filho, com tudo, sabe a loucura que tá nos últimos dias, né? Pois bem, hoje é sexta-feira, sextou por aqui, sextou com alegria, sextou com informação. E hoje, inauguração, lançamento da segunda turma de mentoria, que tá sendo, assim, muito gostoso. Quem não entrou ainda, amanhã começam as aulas e as inscrições ficam abertas somente até amanhã, às 10 horas da manhã, tá? Tá na mentoria, né, do Tato? Seja bem-vinda. Jaque Cauá, boa tarde. Sumaides, boa tarde. Hoje eu também tô com muito movimento aqui na loja, então eu aproveitei agora que deu um intervalo na movimentação da loja para poder fazer a live com vocês, porque na parte da tarde tem mais gente para vir, eu tô atendendo com horário marcado, né? Então não poderia deixar de estar aqui no nosso almoço reflexivo, no nosso almoço informativo, no nosso almoço com costura, e ainda mais hoje, que é lançamento da segunda turma de mentoria. Então estamos todos assim no 220, mal dormi essa noite. Por quê? Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente tem borboletas no estômago. E eu tô cheia de borboletas no estômago hoje, vocês não fazem ideia da situação como é que tá. Marcelo, Graziela, Marcelo já tá na mentoria também. Marcelo, prepare-se, porque os próximos 3 meses serão intensos, tá? Você vai ficar assim comigo, ó, vocês vão enjoar de mim. Já vai avisar nos grupos, por gentileza, Sumaides, quem puder, avisa nos grupos que eu tô online. Manda esse aviãozinho, porque hoje nós vamos falar sobre o assunto que eu ia falar ontem, que é persona ou cliente. Gente, muitas pessoas não têm sucesso no seu negócio criativo, no seu empreendedorismo, e seja ele qual for, tá? Inclusive, nós falamos aqui mais especificamente de artesanato, de artesãs, de costureiras, costureiros, mas isso serve para todas as áreas, tá? Qualquer pessoa que trabalhe como autônomo, como empreendedor, como empreendedor criativo principalmente, pessoas que estão iniciando o seu próprio negócio, esquecem que o foco deve ser o seu cliente. Não adianta você pegar todas as dicas que eu dei de Instagram nas últimas aulas, inclusive vamos ter uma novidade sobre Instagram, preparem o coração. Arica GMS, boa tarde. Cibele, boa tarde. Vanessa Barros, boa tarde. Todo mundo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. E não adianta você seguir todas as dicas que eu dei de Instagram, não adianta você seguir todas as dicas que nós demos até agora, se você não conhecer bem o seu cliente. O que é cliente, Aline? Qual é a diferença de público-alvo para persona, para cliente? O que significa toda essa loucura que a gente ouve falar em marketing e que não tem assim uma explicação propriamente dita? Pois é, lá na mentoria, uma das primeiras aulas que eu dou é exatamente sobre persona. Porque se você não conhecer bem o seu cliente, você não desenvolve o seu negócio. Você vai fazer uma série de postagens que não são direcionadas a ninguém. Postagens que não vão servir a quem você realmente deve atingir. E como eu atinjo a minha persona? Como eu conheço? Como eu sei quem é minha persona? Como eu sei quem é meu público-alvo? E eu foco em quem? Eu foco no público-alvo? Eu foco na persona? São muitas perguntas, né? Mas eu tô aqui hoje para responder elas para vocês. Boa tarde, Rosilene. Boa tarde, Carmo Nobre. Fios de Ouro, boa tarde. Angélica Campos, minha linda. Carol Sinatra, Bici Artes. Gente, está aberta. Vanessa Barros, está aberta as inscrições para a segunda turma de mentoria por 24 horas apenas, ou na hora que chegar ao limite de inscrições, eu encerro antes, porque eu não posso trabalhar com mais de 50 pessoas num grupo, senão fica loucura, não vou conseguir dar atenção. Eu já tenho a outra mentoria que está concluindo mês que vem, então quem não fez sua inscrição ainda, aproveita, porque é só até as 10 horas de amanhã, tá? Lili Patchwork, boa tarde. Ateliê Butterflies, linda, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Gente, você já parou para pensar que às vezes você faz um chaveiro, uma carteira, como eu ensinei para o Dia dos Pais, e o seu público é um público extremamente jovem, por exemplo, o seu público-alvo é um público extremamente jovem,
que não se interessa em presentes desse tipo, se interessa mais em ir na loja, comprar uma meia, né? Não se interessa em presentear com coisas diferenciadas, personalizadas. Como que eu atraio a atenção dessas pessoas? Como que eu sei que eu estou direcionando para o público certo? Primeira coisa. Oi, Camorais, boa tarde. Ateliê Sheila Castilho conseguiu, boa tarde, seja bem-vinda. Primeira coisa, você tem que saber quais são os seus números no Instagram. Eu já ensinei isso várias vezes, né? E lá, quando você entra nas informações do seu Instagram, e para entrar nessas informações de estatística, você precisa ter um perfil comercial ou de criador de conteúdo e não pessoal, você enxerga lá qual é a faixa etária das pessoas que te seguem. Você enxerga lá se a grande maioria é formada por homens ou mulheres. E você enxerga lá qual é a região dessas pessoas. E essas informações contam muito para a formação do seu cliente, para a formação da sua persona. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu preciso saber quem é o meu público-alvo. Público-alvo, imagina que é o círculo grande, é o público-alvo. O círculo pequenininho é a persona. Quando eu faço uma postagem, quando eu faço uma venda, uma propaganda do meu negócio, eu foco algumas no público-alvo, pensando sempre na persona, sempre naquela pessoa que está ali dentro. Para eu poder definir essa persona, eu preciso saber quantos anos em média o meu cliente tem. É casado? É solteiro? É mulher? É homem? Qual é o meu público? Esse público tem filhos? Qual é a idade desses filhos? Esse público, eu estou colocando várias perguntas, tá? Para que vocês escrevam essas perguntas em algum lugar, para que vocês possam formar um público-alvo diferenciado, com qualidade. Sandra Capela, boa tarde. Laços de Menina, boa tarde. Marília SN85, boa tarde. Então, para poder formar um público-alvo com qualidade, eu preciso ter uma noção de qual a idade, a faixa etária. Eu preciso ter uma noção de onde ele mora, se é casado, se é solteiro, qual é o gênero, qual é a profissão dessa pessoa. Ela estuda, ela tem filhos, do que ela gosta. Como que eu vou saber tudo isso? Entrando no perfil das pessoas que já compraram com você. É quase um trabalho de stalkear, né? Para quem não sabe, stalkear é você pesquisar, é você hackear, não seria hackear, né? É você seguir e ver o que o seu cliente posta. Lília, boa tarde. Dai Farias, N, boa tarde. É ver o que o seu cliente gosta. Quais cores ele mais usa? Gosta de tirar selfie? Tira muitas fotos em família? Fala muito sobre filmes? São várias perguntas que você faz para definir um público-alvo. E aí, quando você chega a esse público-alvo, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a vender as minhas peças, trabalho com peças femininas e estou com vontade de mudar para o ramo de maternidade. Você vai ter que começar a pesquisar quais são as pessoas que compram peças maternidade e formar essa descrição de um público-alvo para você, para aí você chegar à descrição da sua persona, tá? Então, quando eu comecei a vender mais das minhas peças, fazer uma venda focada, uma venda direcionada para atender aqueles clientes, como que eu comecei? Eu comecei a ver qual é a idade das pessoas que compram comigo todos os meses. Essas pessoas gostam de quê? Elas têm filhos? São casadas? E comecei a fazer todas as anotações. Inclusive, se você não tem um cadastro de clientes, aqueles clientes que compram com você, de saber quem ele é, de saber qual é a profissão, data de aniversário, telefone, né? Todos os dados, faça a partir de hoje. Se você não fez até agora, faça a partir de hoje um cadastro dos seus clientes para que você possa conhecê-los melhor. E vez ou outra, entreviste eles. Fala assim, olha, boa tarde, nossa, você é uma cliente tão legal, uma cliente tão leal. Posso te fazer algumas perguntas? Porque eu estou fazendo uma pesquisa para melhorar cada vez mais o meu atendimento para você. E essa pessoa vai te responder assim, com amor no coração, com prazer, porque retribuir algo é muito bom.
E nós temos que usar isso também a nosso favor, tá? Então, tenha um cadastro completo dos seus clientes, saiba o máximo de definição a partir deles. Quando eu comecei a fazer isso no meu negócio, eu descobri que as clientes que mais compravam de mim eram clientes que se pareciam muito comigo. Elas tinham a minha faixa etária, a grande maioria tinha casado muito nova, eram casadas com homens que curtiam a parte geek e elas também curtiam a parte geek. Elas geralmente tinham entre 1 e 2 filhos. Ó, o Ramalhos aqui, Ramalhos... Gente, inclusive eu vou fazer uma publicação depois do Ramalhos, eu não tive tempo ainda, que tem tudo a ver com o marketing de diferenciação, que eu falei com vocês esse dia. O Ramalhos colocou aqui, olha, isso dá super certo. Eu fiz isso com uma cliente do Santander de Macaé. Dá super certo. Conhecer quem é o seu cliente é algo assim que a maioria de nós que somos autônomos não procuramos saber. A maioria de nós que começamos a empreender dentro de casa por causa da crise, por causa de depressão, por causa de qualquer motivo que tenha te levado a empreender, nós não focamos no nosso cliente. Nós focamos, às vezes, no nosso propósito, focamos em oferecer o melhor produto, o melhor serviço. Mas se eu não tiver para quem oferecer tudo isso, como que o meu negócio vai se sustentar? Como eu vou ter rotatividade no meu caixa se eu não souber para quem vender? Boa tarde, deixa eu ver o que a amiga falou ali de Portugal. Boa tarde, Ateliê Via Brasil de Portugal, ó. Às vezes nós temos vergonha, precisamos colocar a vergonha de lado. Pois é, como a gente falou outro dia, né? Vergonha não paga boleto, né, gente? Então guarda essa vergonha, esconde ela só para os momentos necessários, mas quando for para falar a respeito do seu negócio, não tenha vergonha, não tenha. E saiba conhecer o seu cliente. Faça um questionário, aquele caderninho que eu sempre peço para vocês terem as anotações. Alta Santos, boa tarde. Ateliê Andresa, boa tarde. Jane Glicério, boa tarde. Sabe aquele caderninho que eu sempre falo para vocês fazerem as anotações? Tira uma página desse caderninho e faz as anotações sobre o seu público. Quem são? Se você já tem um negócio e já vende bem, faz lá qual é a faixa etária, onde essas pessoas moram, se elas são casadas, vai fazendo as perguntas e vai fazendo tracinho, igual a gente faz quando é criança mesmo, quadradinhos e vai riscando no meio. Vai fazendo isso. É uma forma de você fazer estatística. Aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Se a gente não gerencia, a gente não melhora. Então, é necessário gerenciar o nosso negócio. E saber quem é o nosso cliente, gente, é imprescindível para o seu negócio ter sucesso. Atender bem o seu cliente é imprescindível para o seu negócio ter sucesso. Ó, gostei muito do seu canal, tá no horário de trabalho, vai dar uma saidinha, sem problema. Aqui fica depois disponível aqui. Marcela, eu também acho que você vai precisar de um caderno novo, até porque agora você está no meu grupo de mentoria e sinto que você precisará anotar muitas coisas. Dadri, boa tarde, seja bem-vinda, todo mundo que está chegando. Ó, Mari Fati falou, vivo procurando ideias novas para o público da igreja, pois tenho recebido muitos pedidos por essas pessoas. A Mari Fati, vou usar o seu exemplo. Ela é minha aluna do treinamento Sucesso Criativo e entrou agora também na mentoria. E ela era uma pessoa que fazia muita coisa linda e tinha dificuldade de enxergar o público. E as coisas mais lindas, mais comentadas que ela fazia, eram as coisas direcionadas para um público que ela conhece bem, que são as amigas, os amigos e as famílias que frequentam a mesma igreja que ela. E aí, uma vez numa conversa, não sei se você vai lembrar disso, Fátima, uma vez numa conversa que nós tivemos, eu falei, foca nesse público. Foca na família desse público. Você já sabe quem são, você sabe onde eles frequentam, sabe seus nomes, sabe como são essas pessoas e, graças a Deus, o negócio dela deslanchou. Por quê? Porque ela conheceu o público dela, ela enxergou o público para o qual ela deveria focar. Quando a gente enxerga esse público, as coisas mudam de figura. Se você... eu defini, né, todo o meu público. Ó, já comprou o seu caderno também, né? Para participar da mentoria, gente, eu coloquei o link hoje. A mentoria é R$70 por mês. São 3 meses. Você não é obrigado a pagar tudo de uma vez, nem é obrigado a ficar os 3 meses. Entrou no primeiro mês e não gostou, não precisa pagar o segundo.
É um valor, assim, bem acessível para todo mundo. O valor que ele vale é outro, mas eu tô colocando a R$ 70 para poder atingir o maior número de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que as pessoas que compraram essa mentoria agora vão sair com muito mais do que elas entraram. Então, é uma questão realmente de entrega, tanto minha quanto das pessoas que estão participando, tá? E eu vou colocar um outro exemplo de público-alvo. Quando eu comecei na costura criativa como professora, eu achava que o meu público-alvo eram pessoas da minha idade, com o meu perfil. E eu fui fazendo tudo direcionado para essas pessoas. E eu lancei o meu primeiro curso, pago, online. E não foi legal. Sabe por quê? Porque eu defini a persona errada. Porque eu defini o meu público-alvo como alguém que eu achava que era eu. Que era como eu. E não eram pessoas como eu. Eram pessoas com mais experiência, pessoas com uma bagagem maior, pessoas que já eram avós, pessoas que ainda nem eram mães. Eu tenho um público-alvo muito grande, muito diversificado. E aí, o que eu fiz? Peguei esse público-alvo e particionei ele em 3 personas. O que é uma persona? Imagine que você está... O link, gente, espera aí. Eu vou colocar o link aqui da mentoria. Deixa eu ver se consigo colocar. Coloquei. Mas também tá no meu privado, tá? Também tá nos meus stories. Ó, a Marifate falou, lembro muito bem. Depois que descobri as sublimações do Henrique Fatel, o povo tá amando. Pois é, e ela desenvolveu. A Fátima é um dos exemplos, assim, eu tenho muitos exemplos de sucesso. Graças a Deus, assim, são pessoas incríveis que começaram comigo lá no comecinho e desenvolveram de uma forma que hoje eu olho com um olhar de muito orgulho. A Fátima é uma mulher linda, que tem peças lindas e tinha vergonha de aparecer. E aí ela deu um boom depois que ela postou uma foto dela, toda produzida, linda, com uma capa de Bíblia aberta no colo, chiquérrima ela e a capa, lendo aquela capa de Bíblia. E eu vi que a partir daquele momento, eu não sei se você enxerga assim, Fátima, mas eu enxerguei que a partir daquele momento, o seu negócio mudou, a sua forma de vender mudou, a sua forma de acreditar no seu negócio mudou. E... Fala, bom dia! Bom dia! Tudo bem, gente linda? Tudo bem, gente linda? Então tá bom. Deixa a mamãe terminar aqui. E aí, quando você define um público-alvo, quando você define... Bota isso. Não precisa não, meu amor. Vai lá pra dentro, vai, meu amorzinho, pra mamãe fazer a live, por favor. Porque quer fazer live com você. Pois é, gente, teve participação especial hoje, né? Eu só quero fazer live com a mamãe. Participação especial, né? Então, vamos lá. Então, assim, se você define o seu público-alvo, define a persona, tudo anda muito melhor. Por exemplo, persona. Como que você faz para definir a persona? Imagine que dentro do seu público-alvo tem uma pessoa que compra muito mais com você. Geralmente, nós definimos 3 personas. Se o seu negócio é muito grande, você define 5 personas. Não mais do que isso. Porque se você tenta tirar para todos os lados, não adianta, porque você não vai conseguir focar em atender bem todas essas pessoas. Isso daqui é o resto do batom. Pega lá o restante do batom para você passar na boquinha. Não, mãe. Não? Vai ser só esse batomzinho mesmo? Agora eu posso falar? Ah, fala. A mamãe é muito linda. Eu amo ela do tamanho do planeta Terra. Oh, meu Deus do céu. Uma coisinha boba de mamãe. Vou deixar uma marquinha de batom em você, pode? Pode. Coisa linda. Pois é, gente. Estão falando que você é mini girassol. Você é minha mini girassol? Sim. É? Para definir a sua persona, imagine 3 personagens. É isso mesmo, 3 personagens. PJ Masks, mais qual? Patrulha Canina. E Patrulha Canina. E Lucas Neto. E Lucas Neto. Enfim. Defina 3 personagens. Essas pessoas você vai criar como pessoas reais. Você vai denominar elas. Imagine que você está escrevendo um roteiro de um filme, um roteiro de uma novela, um roteiro, tá? E nesse roteiro, você tem 3 personagens que são os personagens principais. Dentro de um filme, você tem vários personagens. Você tem os figurantes,
Tem os coadjuvantes. Tem. Pode ter mais de um nicho? Pode ter mais de um nicho. E também não esquece das luzes. Pode ter mais de um nicho. Olha lá, a tia Gabi tá te chamando. Vai lá ver o que a tia Gabi vai falar. Você pode ter mais de um nicho, sim. E quando você tem mais de um nicho, você vai ter público-alvo para os 2 nichos e vai ter persona para os 2 nichos. A não ser que esse nicho se complemente. Nós falamos muito em nicho maternidade e a gente esquece que as crianças crescem, né? E aí eu posso ter, por exemplo, um público-alvo, 3 personas diferentes dentro de um nicho maternidade e nicho infantil. E trabalhar junto com esses 2 nichos e junto com essas personas. A persona, imagine que o seu negócio, o seu empreendedorismo é um filme, tá? E dentro desse filme, você tem diversos atores. São atores importantes, são atores coadjuvantes e são atores principais. O seu público-alvo são todos os atores que fazem parte desse filme. Todos eles que fazem parte da sua história. A sua persona são os atores principais. Geralmente eu tenho 2, 3, 4 atores principais, dependendo do filme. Então você vai definir tudo a respeito desses atores principais. Vai criar um nome, vai criar a idade, e aí não é faixa etária, é a idade dessa pessoa. Vai criar uma profissão para essa pessoa. Vai imaginar qual é a composição familiar dessa pessoa, onde ela mora e todas as demais informações que seriam necessárias para formar esse personagem desse filme. Você vai fazer isso 3 vezes. 3 personas diferentes. No máximo 5. Se você tiver mais do que 5, você vai se embolar e virou público-alvo. Deixou de ser persona. Como que a formação dessa persona vai te ajudar? Você vai pensar nela como uma pessoa real. Pode, inclusive, se inspirar em alguém que já compra com você todos os dias para poder formar essa persona. Formou ela. Quando você for fazer uma peça, pense se uma dessas 3 personas vai gostar. É da cor que ela curte? Vai atender ao prospecto que você escreveu para o filme dela? Vai agradar ela? Vai? Resposta positiva? Na hora de postar as coisas nas redes sociais, na hora de fazer as propagandas, você vai direcionar para essa pessoa. Você vai imaginar que está escrevendo, que está mostrando para essa pessoa. E não para um público-alvo gigantesco. Quando a gente cria uma persona, o seu negócio desenvolve muito mais. Porque ele vira mais íntimo. Você se conecta melhor com as pessoas que têm a ver com aquela persona. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ó, eu faço isso quando estou criando. Tá vendo? É desse jeito. Posso ter um nicho maternidade infantil e acessórios feminino, tendo o meu público-alvo como mulheres? Pati, dá para ter sim. Porque são nichos que se complementam, né? Você tem o nicho maternidade. Maternidade você supõe que tem uma mãe. Essa mãe também é mulher, ela tem uma vida além da maternidade. Às vezes não parece, mas a gente tem. Você tem a criança que era bebê, a mãe que era gestante, a criança cresceu. Agora, como que você vai organizar, trabalhar com isso, tudo em um perfil só? Você pode direcionar as suas postagens. Por isso que na mentoria eu coloquei um calendário. Voltei. Por isso que na mentoria eu coloquei um calendário de postagens. Por quê? Se você tem 3 nichos diferentes, mas que atendem a mesma persona, você nem precisa criar um novo perfil. Você não precisa criar uma nova loja. Você atende todos esses 3 nichos para as mesmas personas, então você vai direcionar suas publicações e fazer intercalar. Um dia você põe nicho maternidade, no outro dia você vai colocar informação para sua persona. No outro dia você vai postar algo para o infantil, no outro dia informação para sua persona. No terceiro não, já deu 4, né? 5 dias. No último dia você vai postar bolsas femininas e vai dar uma informação para essa persona.
Porque assim você vai gerar conteúdo de valor. Não adianta, você pode postar 3, 4, 5 vezes por dia, todos os dias nas suas redes sociais. Se você não gerar conteúdo, você não vai atrair ninguém. E se você não direcionar esse conteúdo, você não vai vender nada. Perceberam como que são as coisas? Deixa eu ver aqui mais o que vocês estão falando. Vai ter que sair, Dadri, sem problema, vai ficar gravado. VS Costura Criativa, boa tarde. Jupira, Cláudia, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Faço bonecas de pano. Pretendo fazer alguns vestidos infantis e algumas peças de enxoval para bebê. E aí? E aí que dá super certo. Dá super certo. São nichos que se comunicam. Você vai vender essas coisas para as mesmas pessoas? Ou para, no máximo, 3 pessoas diferentes? Se for, tá tudo certo. E é isso que poucas pessoas falam quando a gente fala em marketing, quando a gente fala em produção de conteúdo, quando a gente fala em vendas, que o pessoal fica, você tem que ter um nicho específico, tem que ter um nicho específico. Se você tiver um nicho específico e não tiver foco no cliente, se você não souber quem é a persona, se você não souber quem é o seu público-alvo, você vai ter o nicho específico e não vai vender nada. Você vai ver o seu negócio afundar em dívida. E talvez uma depressão por conta de não ter vendido, definir um nicho tão bonitinho, definir uma logo tão bonita, trabalha com tanto carinho, mas não escolheu o cliente certo. Não direcionou para o cliente certo, tá? Então, bonecas de pano, vestido infantis e peças de enxoval para bebê, conversa. Dá para conversar. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Quando eu estava grávida do segundo, eu já tinha um filho. Quando eu estava grávida do terceiro, eu já tinha 2. Então, eu compraria. Eu seria uma persona ideal para você, Lilinhas. Por quê? Porque eu tenho 3. Eu estava grávida, compraria enxoval maternidade, compraria boneca para minha filha do meio e compraria roupa para os meus outros filhos. Uma persona, 3 nichos diferentes. E eu compraria de você. Tá vendo? Nayara, boa tarde, Ateliê by Paula, boa tarde. A Angélica falou, hoje umas inspirações de uma das minhas personas me disse que parece que adivinha o que ela gosta. Mal sabe ela que dou uma sondada no perfil dela. Gente, é isso. É isso. É se conectar com o cliente a ponto de você conhecê-lo para saber o que vai oferecer para ele. Quando você monta, por exemplo, uma lista de transmissão de WhatsApp, ou quando você envia pelo direct, se você ficar enviando coisas que não interessam para uma pessoa que não se interessa por aquilo, você vai perder um seguidor e vai perder provavelmente um cliente para outro assunto qualquer. Agora, quando eu envio coisas interessantes, que eu sei que interessa para aquela pessoa, eu pesquiso a respeito dela. Meu amor, aí o seu negócio deslancha. Nós temos que lembrar o seguinte, o nosso negócio é um negócio criativo, muitas das vezes personalizado. Então, nós não vamos trabalhar como grandes empresas que têm um nicho, um público-alvo gigantesco. E até as grandes empresas fazem estudo de nicho e persona. Esse é um dos princípios básicos de gestão e marketing. Não é escolher um nicho. Para pensar comigo. Nós temos lojas grandes, Magazine Luiza. Magazine Luiza é uma loja que vende de tudo, né? Super bem elaborada, vende de tudo. Eles têm um público-alvo. E vocês perceberam nas últimas publicações, olha só como é que a gente estuda o negócio dos outros quando a gente tem uma outra visão. Nas últimas publicações, o Magazine Luiza está direcionando para mulheres. E ele fez um trabalho, né, a loja fez um trabalho incrível de denúncia de violência doméstica. Por quê? Porque ela estudou a persona dela. E ela viu que a persona dela provavelmente está sofrendo coação e violência doméstica. Então, como é uma empresa enorme que trabalha com propósito, ela quer agregar valor ao seu público-alvo, à sua persona. Se nós estudarmos persona e público-alvo desde o comecinho do nosso negócio, antes mesmo de definir o nicho, nós venderemos muito mais e atrairemos relacionamentos consistentes. O que eu ensino para vocês, eu sempre falo e sempre vou repetir, não é um empreendedorismo focado somente em lucro. É um empreendedorismo focado em mudança de visão de mundo. Eu não vim para vender, eu vim para deixar um legado. Eu vim para
acrescentar na vida dos meus alunos e acrescentar na vida dos meus clientes. E se você pensa dessa forma, você vai ter que se relacionar com esses clientes. Você vai ter que dar um carinho, dar uma atenção para esses clientes. Senão você vai vender muito bem um mês e no outro mês você não vai vender nada. Você não vai ter um relacionamento estreitado com os seus clientes. Percebem a importância que é saber quem é a persona e quem é o público-alvo a ser atingido? É muito importante. Ó, a Cláudia falou, eu faço para professoras, mulheres e mães. Preciso muito aprender isso, gerar conteúdo. Pois é, geração de conteúdo é uma dificuldade que nós temos quando a gente não enxerga as possibilidades, tá? Eu lancei um desafio na mentoria na semana passada, na semana retrasada, no primeiro grupo de mentoria, que elas tinham que postar um dia na semana algo no feed e um dia na semana algo nos stories. E que nós, do grupo da mentoria, iríamos auxiliar no engajamento do perfil delas no Instagram, desses alunos, para poder gerar maiores números e maior atratividade. Depois que eu desafiei essas pessoas, elas ficaram tão empolgadas que elas começaram a postar quase todo dia. Por quê? Porque viu a mágica acontecendo, viu os números crescendo, viu o engajamento melhorando. Então, às vezes, o que a gente precisa para gerar conteúdo é um propósito firme. Para pensar, gente, há quantos dias eu já estou fazendo live com vocês aqui na hora do almoço? Todos os dias. E todos os dias, um assunto diferente. Eu não sou detentora de todo o conhecimento do mundo, mas eu tenho tanta empolgação, tanto propósito, tanto amor pelo meu público-alvo e pelas minhas personas, que eu tenho um conteúdo diferente todo dia. E se fosse possível, eu faria 3 dessas lives aqui todos os dias e eu tenho certeza que surgiriam conteúdos diferentes em todas as 3. Propósito, direcionamento, foco e saber que o seu cliente é as pernas e os braços, é o coração de tudo isso. Nós somos a alma do nosso negócio. Mas sem o cliente, meu negócio não bate, meu negócio não anda, meu negócio não cresce. E aquele dinheiro que você vê suado entrar, vai embora e não retorna. Porque eu não foquei na coisa certa. Eu não foquei em gerar conteúdo e gerar valor para o meu cliente. Sabia que não adianta só postar, e aí vou eu falar de Instagram, só postar a foto da sua bolsa? Não, você tem que gerar valor para o cliente. As pessoas acessam Instagram e Facebook por 3 motivos. Deixa eu ver quais são as perguntas antes. Mentoria que me aguarde. A Nayara já tá lá. J. Oliveira, boa tarde. Ó, o meu tem várias coisas que faço para bebê e para mãe tenho feito. Tenho feito muito isso. Está errado? Não está errado. Você pode complementar. Gente, não existe um certo e um errado. Existe o que eu posso melhorar. Enxerga dessa forma. O que eu posso melhorar? O que eu posso acrescentar? O que eu posso trazer de melhoria para minha persona? Quando você imagina ela como uma pessoa física, você consegue trazer essas melhorias. Porque você sabe a idade que ela tem. Você sabe qual é o perfil dela. Você sabe o que ela gosta. Entende? Sara Taide, boa tarde, meu amor. Roberta Mercê, Fernanda Furtado. Estou começando a gerar conteúdo, mas ainda tenho dificuldade. Ó, todo mundo lembra de mim quando há toalhas bordadas, mas também quero agregar mais. Tenho dúvidas se faço utilitários ou coisas para casa, toalhas de chá e etc. Já de Leandro, o ramo de utilidades domésticas é gigantesco. Você pode fazer toalhas bordadas, você pode fazer jogos americanos, você pode fazer mesa posta, você pode fazer enxoval de banheiro, você pode fazer... Tô com a louca aqui, gente. Pode fazer enxoval de cozinha, você pode fazer almofadas para sala, você pode fazer almofada de pipoca, você pode fazer tudo que traga valor para o seu cliente, para dentro de casa. E são muitas coisas, muitas coisas. Boa tarde, Liartes Bordados. Ó, Roberta Mercê, bolsas e acessórios tipo necessaire, artigos para casa como mesa posta, pensando que hoje as pessoas estão em casa. Pois é. Tem grupo de mulheres do Brasil. Meu público é mulheres. Pois é, Marcelo, mulheres é um público muito amplo. Seu público-alvo tem que ser menor. Mulheres é o mundo, tá? O seu público-alvo reduz ele para estado ou para região.
e a sua persona você reduz para município ou bairro. Entende dessa forma? Se eu focar em mulheres, se eu só focasse em mulheres, eu não teria tantos homens hoje me seguindo, tantos homens aprendendo e empreendendo na área da costura criativa. Mas quando eu comecei, eu só focava em mulheres. Tanto que eu falava, boa noite, meninas. Entende? Como que eu mudei? Eu falei, não, peraí. Tem muito homem bom aí querendo empreender na área da costura também. Hoje mesmo eu recebi um cliente aqui na loja que mora aqui na região e veio comprar material comigo. É homem e começou a me seguir porque eu mudei o meu foco. Eu incluí nas minhas 3 personas um público masculino. Percebem? Se eu ficasse focando só em mulheres, é um público imenso. E tem mulheres que não estão nem aí para costura. Tem mulheres que querem trabalhar somente de 8 às 5 na CLT e nada de mal nisso, nada de errado nisso. Mas eu preciso diminuir esse foco. Se eu tenho, quando a gente, sabe aquela coisa de você atirar para todos os lados e não acertar alvo nenhum? Pois é. Se eu tenho um alvo, eu consigo acertar melhor. Se eu atiro para todos os lados, sem foco, sem definição, sem objetivo, eu posso até ter um crescimento momentâneo, rápido, vender muito rapidamente, mas eu não me mantenho no mercado. E aí vem empresas que quebram. E aí vem pessoas que deixam de vender, que deixam de produzir, que deixam de agregar valor, que deixam de atrair pessoas novas para o seu negócio. Caramba, é isso. Eu penso assim, ai, que bom que te achei. Coisa linda, Dani Ribeiro. Ó, eu também preciso aprender a gerar conteúdo. A Ateliê Butterfly está aprendendo, ela está lá na mentoria. Bye, Paula. Ó, meu público são mulheres. Faço toalhas e sempre lembram de mim. Gente, público mulheres é muito grande. O seu público são mulheres casadas? São solteiras? São divorciadas? Elas têm filhos? Elas trabalham fora? Elas são donas de casa? Elas têm formação? Elas estudaram até que grau? Qual é as preferências de música, de filmes que elas têm? Tá vendo? Eu vou só afunilando. Eu já fiz, se eu não me engano, tenho quase certeza, uma live aqui com vocês falando sobre o poder da especificidade. Quanto mais específico eu sou, mais poder eu tenho. Mais controle e conhecimento eu atinjo a respeito do quanto mais específico eu sou. Por que que eu escolhi trabalhar com empreendedorismo no Instagram? Porque no Instagram é onde o meu público de empreendedorismo está. Não que não tenha no Face, não que não tenha no YouTube, não é isso. Mas a grande maioria utiliza muito mais no Instagram. A grande maioria fica mais conectado no Instagram. Como que eu sei disso? Nas métricas do Instagram. Por isso que eu falei que o Instagram é uma excelente ferramenta de conteúdo, uma excelente ferramenta de venda, de conhecimento do seu cliente. Nas métricas do Instagram, eu sei quanto tempo meus clientes ficam conectados, meu público-alvo. Eu sei onde moram, qual a faixa etária, qual a porcentagem, eu sei tudo isso. Sei até qual é o horário que eles mais olham no Instagram. O meu público-alvo não olha Instagram 6 horas da manhã. Meu público-alvo começa a olhar Instagram 10 horas da manhã. Pode ser que você que esteja me assistindo comece mais cedo. Não tem problema. É porque é um ou outro ponto fora da curva. Mas a grande maioria, ou seja, o público-alvo, que é o qual eu me direciono, tanto quando eu quero vender algo, uma peça, quanto quando eu quero dar uma aula, é um público menor, mais afunilado, mais específico. Perceberam? Como faço para participar da mentoria? Margarete, eu já coloquei o link aqui. Vou colocar aqui de novo. Quem não conseguir entrar, pode me procurar no direct, que depois eu passo para vocês, tá? Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Eita, quanta coisa, meu Deus. Pablo, chegou! Seja bem-vindo, meu amor! Ó, a Laís está conseguindo. A Laís teve uma mudança de números drástica, não foi, Laís? Uma mudança de números, tanto no Instagram quanto de venda. Não para de fazer pantufa para vender, graças a Deus. E começou assim. Meu Deus, não sei que persona eu tenho. Eu lembro que chegou a ficar, preocupada com isso. Mas às vezes, se você estudar um pouquinho o que você já faz, não precisa nem criar. Você já tem uma persona já no seu negócio. Você já tem um público-alvo que você nem sabia que tinha. Mas aí, quando você direciona todas as suas forças para aquele público-alvo, as coisas começam a andar. Você começa a escrever pensando naquela pessoa.
Você faz uma foto pensando naquela pessoa. Quer um exemplo? Ó, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Eu não sei definir meu público-alvo, acho isso muito difícil. É difícil mesmo. Eu estava me sentindo agoniada por não achar meu nicho, sentindo no meu coração, Deus colocou o que devo fazer, estou muito feliz, ai, que coisa linda. Ó, eu gosto do nicho de viagem. Viagem, você vai ter umas 3 personas aí bem diferentes. Eu faço coisas para homem também. Você está me ajudando muito nisso e creio que ele te usou muito nessa escolha. Gratidão, minha linda. Gratidão de coração. Deixa eu ver. Meu público aparece mais mulheres e com a mesma idade que a minha. É o natural. É o primeiro que a gente usa. Ó, o Marcelo já reduziu agora. Então são mulheres de Uberaba, muitas enfermeiras, médicas e executivas. Uau, conseguiu. Você afunilou o seu público-alvo. Tá vendo? Agora, quando você sabe que são enfermeiras, médicas, executivas, você já sabe qual é a linha que você deve trabalhar. Você já sabe qual é a linha de produtos que você pode oferecer diferenciados dentro do seu nicho ou não para atender a esse público. Gente, olha só. Quando a gente trabalha com nicho exclusivo e não foca em oferecer solução para o cliente, o nosso negócio, uma hora, ele... Então, ofereça soluções para os seus clientes. Ofereça algo diferenciado para atender aos seus clientes. Ofereça algo de valor para elas. Porque quando você sabe quem é o seu cliente exatamente, você sabe o que falar, você sabe o que oferecer, você sabe qual é a dor que ela tem que deve ser curada. Você sabe qual é a coisa que vai fazer ela ter borboletas no estômago. Através da diferenciação. É muita coisa, né, gente? Mas é muito gostoso. Sil Pereira Artes, boa tarde. Eu ainda não consegui entender todas as métricas do Instagram. A Shine, elas não são fáceis. Não são fáceis, realmente. J. Oliveira, como que eu sei disso tudo? Porque eu estudo para ensinar. Exatamente desse jeito. Eu faço um curso também, eu faço vários cursos de marketing. Eu estou em um curso agora top de linha de marketing digital, que assim que eu concluir, eu venho trazer todas as novidades para vocês. E eu estudo muito para poder saber a respeito disso. Eu trabalho na área de gestão de tecnologia da informação, de TI. Eu sou técnica em eletrônica por formação. E eu trabalhei na área de gestão de tecnologia da informação por muitos anos. Tanto na parte de gestão de pessoas, quanto na parte de gestão de recursos. Então, eu sempre tive que aprender a respeito de gestão de negócio. Só que eu não implementava ele no meu negócio. Quando eu me tornei autônoma, quando eu me tornei artesã, eu deixava essas coisas mais técnicas de lado, achando que aquilo só cabia a grandes empresas que eu já havia trabalhado, e não ao meu negócio. E hoje eu enxergo perfeitamente que tudo cabe no meu negócio, que tudo eu posso fazer para agregar e aumentar o valor daquilo que eu faço, para poder, principalmente, levar solução para as pessoas, levar um propósito, levar uma missão maior para as pessoas. Meu foco, meu objetivo, levar independência financeira através da costura criativa para o maior número de pessoas possíveis no mundo inteiro, não somente no Brasil. Esse é o meu objetivo, é a minha missão. Então, a partir dela, eu estudei bastante e estudo constantemente para poder oferecer o melhor, o mais atual, o mais atualizado, para que vocês cresçam no negócio de vocês. Quero a área de maternidade, mas meu público-alvo é a saúde. Como que você faz para ir mudando de público-alvo? É gradativo, é como você faz para mudar de nicho. Não é de uma hora para outra. Você vai ter que estudar quem seria esse novo público-alvo, vai ter que fazer testes. Faça um planejamento, faça as postagens e veja as informações que vêm a respeito disso. Veja qual é o retorno, qual é o engajamento, se você usou a hashtag certa, se você direcionou no grupo certo do Facebook, se você fez corretamente uma lista de transmissão, ou se você utilizou a melhor divulgação para essas pessoas. Então, mudar de público-alvo é tão difícil quanto mudar de nicho. Mas não é impossível. Gradativamente você consegue, tá? Vi você falando na live do Combina, praticamente quem faz tudo não faz nada, mas tenho dificuldade de me enxergar e enxergar meu público-alvo. Pois é, se a gente faz tudo, a gente não tem foco. Se eu quero atender mulheres em geral, eu também não tenho foco. E aí eu não vou fazer nada. Por isso o afunilamento. Por isso a importância de ser específico e de conhecer o seu público e a sua persona para trabalhar
corretamente para eles, aliviando as dores e oferecendo soluções. Gente, isso é marketing puro. Mas você pode colocar ele como uma meta de relacionamento com seus clientes, uma meta de propósito, e não enxergar somente como uma estratégia, uma ferramenta de marketing, porque é uma ferramenta de marketing. Vai vir aqui amanhã? Boa tarde, deixa eu ver. Mas estou aqui a todo ouvidos. Já está se direcionando. Lia Nega, boa tarde, meu amor. Pode ser por depósito, pode ser por transferência bancária. É só me procurar no direct que eu pago todas as informações. Pois é, Shane, graças a Deus, 100 pessoas lindas aí. Como você sabe o tempo, horário e tudo sobre o seu público? Através das métricas do Instagram. Se o seu perfil é um perfil comercial ou de criador de conteúdo, na hora que você vai lá em informações, você tem todas essas informações lá. Inclusive, uma coisa que é engraçado, o meu público-alvo sempre foi São Paulo, né? O meu público-alvo não. O meu público, o público que eu atingi sempre foi São Paulo. E há pouco tempo está crescendo Rio de Janeiro. E eu consigo ver isso claramente no meu Instagram. Eu tinha um público formado por 90% de mulheres. Hoje eu tenho 25% praticamente do meu público de homens. Por quê? Porque são homens que estão entrando na costura, que estão sendo autônomos e que estão gerando valor, que estão procurando informação e estão entrando no meu perfil. Lá nas métricas no Instagram, gente, ele é uma excelente forma de você visualizar tudo isso. Tem todas essas informações. Todas. Eu posso fazer uma enquete com a peça que peça a pessoa quer ver no ateliê? Pode, com certeza. Com certeza. Eu já fiz minha inscrição na mentoria. Sou a meio Amélia, meio Emília. Ah, sim, linda! Gente, quem já fez a inscrição agora de manhã, me procura no direct, me procura no WhatsApp para eu já inserir vocês no grupo, por favor, porque tá uma loucura isso daqui. É difícil achar o público-alvo, mas quando encontramos é muito bom, porque sabemos a linha de trabalho. Aí, tá aí. Viu? É exatamente isso. Sueli, boa tarde. A Débora Coelho de Uberaba também. É tão bom ver a felicidade do cliente, né? Estou um pouco perdida. Estou indo para um ramo maternidade, mas amo dar aula. Não gosto muito de fazer as peças repetidas, por isso eu faço de tudo para ensinar. Rosa Fausto, já pensou em ser professora de costura como eu sou? Já passou isso pela sua cabeça? Porque eu também não gosto de fazer peças repetidas. Eu amo ensinar, tenho paixão por ensinar e gosto de ensinar de tudo. Tanto maternidade, quanto tecido, eu gosto de ensinar tudo. E aí eu vi que o melhor rumo para mim era ser professora de costura criativa. Já pensou nisso? Já passou isso pela sua cabeça? De mudar, de repente, de ares e de ramo? Hoje me dedico inteiramente ao meu público-alvo. Claro que faço outras coisas, mas meu interesse maior é sempre agradar o público-alvo. Exatamente. Ateliê Maluca, Degrazi, boa tarde. Que me fez seguir e começar a acompanhar suas lives aqui. A sua simplicidade e humildade continua assim sempre, minha amiga. Sempre, porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente precisa estar sempre se atualizando. Quem aqui é detentor de todo conhecimento? Não, nós somos humanos. Então a gente precisa sempre estar nessa de pesquisar, aprender, errar, né? Bater o pezinho em algum lugar, tropeçar, levantar e construir seus castelos com as pedras que foram atiradas no meio do caminho. Né, assim? Ouvindo você e arrumando... Deixa eu ver. Então, peraí. Então, no meu caso, tenho muitas professoras, mães e empresárias. Quero focar em bolsas, papelaria e decoração, ou seja, almofadas. Faz sentido? Porque para mim faz. Dani Ribeiro, boa pergunta. Pois é, a sua persona é a mesma que vai comprar tudo isso? Você vai precisar de um planejamento muito grande para que você trabalhe com todas essas áreas e atenda a essa persona. Você vai precisar de um planejamento muito grande para oferecer tudo isso sem ficar embolado no seu feed, sem ficar embolado no seu perfil. Pega ali um pouquinho de cafezinho para a mamãe, por favor. Ouvindo você arrumando meu ateliê para colocar minha máquina nova. Chegou, Débora! Boa tarde, Eliana. Hoje estou aqui estudando e ainda tenho muito que aprender. Sempre temos. Percebi que sempre faço peças para casa e cozinha. Obrigada, meu amor. Sempre vendo no mesmo dia que posto a peça. Então, o seu público-alvo é um público que ama essas coisas de casa. Tá vendo que legal? Eu tô preparando para ir na sua loja. Vem, vai ser lindo. Boa tarde, Lu Dornelas.
Ó, eu tô tentando peneirar, mas a mulherada não deixa, graças a Deus. Significa que você tá vendendo bastante. João Pessoa, você tá no interior do Rio Grande do Sul? Não, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Regis Atelier, boa tarde. A Shine, na mentoria voltado para quem faz costura, explica um pouco como é a mentoria. Então, a mentoria não é voltada para quem faz costura. A mentoria é voltada para quem trabalha com empreendedorismo criativo. Pode ser papelaria, pode ser fotografia, pode ser qualquer nicho, porque a intenção é fazer com que as pessoas saibam organizar o seu negócio desde o princípio, mudando a mentalidade, porque tem que se fazer um trabalho de mentalidade antes, aprendendo a mexer nas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, aprendendo a divulgar e aprendendo a gerir o seu negócio e administrar ele financeiramente. Então, ele não é direcionado para costura. Lá eu não falo sobre costura. Lá nós não falamos sobre costura, a não ser quando a gente quer trocar alguma informação, porque o grupo já está bem alinhadinho, está bem gostosinho. Então, elas acabam conversando sobre outras coisas também. Mas a mentoria ela é focada para empreendedores criativos, tá? Não necessariamente a área da costura. Andreia Castro, boa tarde. Isleide, Eliette Rolim. Artesanando, coisa linda. Deixa eu ver, eu aqui cortando máscara de encomenda. Às vezes fico na dúvida, mas acho que o meu público parece comigo. Vendo muito para as minhas colegas do ex-trabalho. Quando eu saí do trabalho, eu também vendia muito para gente que trabalhava comigo. E depois eu fui ampliando esse público. E depois eu fui direcionando para outras personas. Então, é um trabalho de conhecimento constante. E outra coisa, você definiu um público-alvo hoje. Definiu 3 personas. As pessoas mudam. As pessoas mudam, você muda. Todo mundo muda. E quando a gente muda, o que a gente faz? A gente muda também a forma como a gente definiu nossa persona. De repente, a sua persona era uma mulher que trabalhava fora, com a vida estabilizada, casada, né, de 30 e poucos anos, e que tinha casa própria, não sei o quê, e você viu que teve aquela leva, sabe quando tem aquela leva de gente que se divorcia? Se divorciou. E aí sua persona mudou. Ou, o contrário, sua persona era uma menina jovem, adolescente, né, entre seus 15 e 18 anos, seu público-alvo, e essa menina cresceu, foi para a faculdade. Mudou, tem outros interesses, outros objetivos. E você quer continuar crescendo com o seu cliente. Disso a gente tem o exemplo, por exemplo, da Nestlé, que é uma grande empresa que tem desde a papinha que atende ao bebê, a suplementos alimentares, que começou a trabalhar não tem muito tempo, com suplementos alimentares para atender especificidades feminina, masculina e idosos. Por quê? Porque ela cresceu junto com o público dela. Ela oferece solução para toda uma família. Sacaram? Boa tarde, Ana Fonseca. Tentei fazer a transição para somente peças em sintético, mas me pedem todos os outros produtos que eu faço de costura criativa e pelúcia. Pois é, minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você fez essa transição? Porque quando eu fiz a minha transição de tecido para sintético, levou mais ou menos 1 ano para as pessoas deixarem de me pedir as coisas de tecido. Eu fiz muita coisa em pelúcia, eu fazia bichinho de pelúcia, boneca de pano, fiz muita coisa ainda diferenciada além do sintético. Toda mudança requer tempo. Toda mudança requer constância. Então não se aperreie com isso não. Continue atendendo o seu cliente, porque você precisa de dinheiro para tocar o seu negócio. Essa história de não vou fazer mais isso, cortei isso da minha vida, isso não existe para quem empreende sozinho, porque a gente precisa ter dinheiro dentro da nossa caixa. Então, continua atendendo o seu cliente e vai mudando de foco aos pouquinhos, gradativamente. Chegou um patamar que você está fazendo o que você gosta, para quem dá valor para o seu artesanato, está vendendo legal, aí você começa a dizer não para aquilo que não te interessa mais e não cabe mais no seu nicho. É gradativo. Tá? Chamo sim, Pablo, pode deixar. Se eu conseguir, Pablo, me chama, que é melhor. O problema é que a organização engloba um pouco de tudo. Ludornelas, gente, olha só, são 2 nichos que são gigantescos e que as pessoas não pensam nisso. Um deles é o nicho de utensílios domésticos, porque é muita coisa para dentro de casa, é gigante. O outro é o nicho de organizadores. E os 2 conversam entre si, tá? Os 2 conversam entre si. São nichos
enormes, com uma imensa probabilidade de você ter um produto de front-end e milhares de back-end para poder manter a rotatividade do dinheiro no seu negócio. Quem não sabe do que eu estou falando, tem live também sobre front-end e back-end. Ela mudou minha vida, oh, coisa linda! Só não gosto de tecido, sou do sintético. Cada chart, boa tarde. Ó, J. Oliveira, eu sou assim, não gosto de ficar repetindo as mesmas peças, gosto de pegar um pouco de um, de outro e colocar minha essência. O meu marido tem razão. Então, quando manda dar aula, ele tá certo. J. Oliveira, começa a ouvir o seu marido, que de repente você tá certo. Ele tá certo mesmo. Faço roupa sob medida, sublimação, artesanato, trabalho fora, terça e quinta, sou mãe, dona de casa, tô ficando doida. Gilmara, minha amiga, eu passei os últimos anos assim também, enlouquecidas. Você vai precisar focar em um público antes que você surte. Não precisa escolher um nicho específico, mas foque em um público e trabalhe focada nesse público, totalmente focada. Quando a gente trabalha fora, e nós vamos falar sobre isso na segunda-feira, não hoje, a questão de empreender exige muito mais de você do que exige de quem já está dentro de casa e começa a desenvolver o seu negócio dentro de casa. Porque você não pode simplesmente dar um pontapé no seu emprego e largar tudo e vou viver vida louca. Não, a gente tem que ter um planejamento. E esse planejamento eu vou falar na segunda. Principalmente para quem precisa não enlouquecer, tá? Que aí eu vou passar para vocês a minha experiência sobre como eu não enlouqueci. Faço pouca coisa de tecidos hoje, trabalho com sintético. Gente, tem muita coisa. Comecei a usar o WhatsApp comercial, estava dando muita confusão e assim ficou mais organizado, inclusive com horário de atendimento ao cliente. Preciso aprender a usar ferramentas. Deixa eu te falar uma coisa sobre o WhatsApp Business. Inclusive, eu não coloquei o WhatsApp Business na minha mentoria, sabe por quê? Porque se você for olhar a quantidade de gente que perdeu toda a carteira de clientes no WhatsApp Business, é enorme. Porque ele ainda é uma ferramenta em constante melhoria. Então, quem quer usar o WhatsApp Business para organizar melhor os seus negócios, tenha uma listagem, pode ser física ou digital, de todos os clientes que estão lá nesse WhatsApp Business, tá? Fora da sua agenda de contatos, fora do seu WhatsApp, faz uma planilha no Excel, faz um documento escrito à mão, um caderninho, mas tenha o cadastro de todos os seus clientes que estão no seu WhatsApp Business para você não ficar na mão, caso ele venha a banir você, porque ele bane por diversos motivos, ou caso ele venha simplesmente assumir do mapa, como também já aconteceu com várias pessoas. Gente, quanta coisa. Tô mudando meu público, essa live tá me ajudando muito. Quando fiz o curso de costura de roupas, eu dava um jeito de sair do tecido e fazer roupas de couro. Minha net não tá ajudando. Boa tarde, oficina do artesanato. Alexia Lourenço, boa tarde. Ó, a Grazi usa o WhatsApp Business. Grazi, tenha anotação dos seus clientes, tá? Não fica na mão. Gente, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu sou técnica em eletrônica, né? Eu sou formada em eletrônica, mas eu trabalhei com informática a minha vida toda. Deixa eu dar um gole no café, o café já tá até esfriando. Não confie 100% em ferramenta nenhuma. As ferramentas são desenvolvidas por empresas com objetivos financeiros. Se nós fazemos uso dessas ferramentas de forma gratuita, a qualquer momento ele pode simplesmente sair do ar. A qualquer momento você pode perder tudo. Como quem já teve problema no computador, que tem que formatar o HD, perdeu tudo. Pois é, se você não tem uma nuvem para fazer um backup, você perde tudo. E essas ferramentas mais novas são ferramentas fadadas a terem problemas, que são chamados bugs de sistemas, que são os defeitos de um sistema que está em constante desenvolvimento e melhoria. Então, tenha o controle disso. Tanto que eu ia fazer o uso do WhatsApp Business, mas eu estudo extremamente a respeito de cada ferramenta que eu uso, principalmente de colocar no meu celular. E se você for lá no próprio Play Store, ó, a Ateliê Butterfly falou que já perdeu um monte de contato. Então, se você for, vai lá no Play Store e põe lá o WhatsApp Business. Na hora que você vê, lá embaixo tem todas as... Como é que é o nome? Avaliações. E vocês vão ver a quantidade de gente que ficou com o negócio parado por dias, por não ter conseguido recuperar a sua base de clientes e por não ter conseguido um retorno a respeito do problema que houve. Então, pesquisa, é só não ficar na mão, tá? Só não ficar refém de nada, porque senão fica ruim.
Ó, não posso perder na segunda porque estou com a Gilmara. Trabalho fora todos os dias, faço minhas costuras criativas, sou mãe, cuido da casa e ainda tenho outra paixão, a confeitaria. Faço bolos. Ai, que delícia! A confeitaria não é minha paixão, definitivamente. Mas eu amo comer. Então, assim, eu já passei por isso, minha amiga. Já passei por essa questão de trabalhar fora. Mãe, cuidar de casa, fazer comida, e trabalhar no ateliê, e empreender. E eu sou mais louca ainda, porque eu fazia peças sob encomenda e comecei dando aula. Então, eu tinha 4 profissões diferentes, 3 profissões diferentes num dia só. Então, aguarda essa live de segunda, que segunda-feira a gente vai conversar melhor sobre isso. Alguma dúvida sobre persona e sobre público-alvo? Alguém tem alguma dúvida a respeito? Deixa eu ver aqui mais os comentários. Então, usa o WhatsApp normal e o business. Não teve problemas ainda. Se Deus quiser, não vai ter. Gente, tá encerrando. Faltam 25 segundos para encerrar. Quem tiver interesse em participar da mentoria, me chama no direct. Se tiver WhatsApp, me chama no WhatsApp, que eu terei imenso prazer em atendê-los, porque a mentoria vai ficar aberta somente por 24 horas, tá bom? Amanhã a gente se vê aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Beijos!